Bom, dando continuidade, eu vou querer fazer também uma caixa de texto para que eu possa colocar novos elementos, né, nessa minha lista. Então, para que eu possa adicionar novos elementos na minha lista. Então, voltando aqui no HTML, antes da minha lista de tarefas, um pouquinho antes dela, eu vou fazer uma outra div, que vai ser do tipo input group, e veja como nós utilizamos o Bootstrap. Eu esqueci de falar esse detalhe, mas como nós utilizamos o Bootstrap, algumas classes nós já podemos utilizar o próprio Bootstrap, como essa input group, como a class container, o H2 já vem com algumas modificaçõezinhas em sua fonte, porque estamos utilizando o Bootstrap para isso. Então, aqui dentro dessa input, nós vamos criar um outro input, né? E esse input aqui, nós vamos colocar um placeholder, né? Adicione uma nova tarefa. Vamos colocar um placeholder aqui. Nós vamos colocar uma classe para que a gente possa depois achar esse elemento quando a gente for utilizar dentro do, do JavaScript. Então, nós vamos usar a classe padrão dele, que é a class form control, a classe do próprio Bootstrap, uma classe padrão. E nós vamos utilizar uma outra classe, eu vou chamar ela de new task, uma classe para nova tarefa que nós vamos querer utilizar. Então, isso aqui é um primeiro item que nós vamos querer. E depois nós vamos colocar também, logo depois, um botão, para colocarmos aqui, né, um span, um item para poder escrever e um botão ali dentro. Então, um span da classe input group btn. E aqui dentro nós vamos adicionar, então, um botão da class. E aí nós vamos usar também uma propriedade do Bootstrap, que é o btn default. E nós já vamos utilizar também um botão, uma classe do JavaScript, que é add task. Né? Então, add task e a new task, que é o texto que eu vou querer da tarefa, e a função depois que eu vou querer utilizar aqui para adicionar um elemento. Depois você já vai entender por que eu utilizei essa classe aqui e essa classe aqui para poder colocar os elementos. Eu vou salvar isso, volto agora no navegador, eu tenho um item aqui para poder adicionar um elemento na minha tarefa. Então, eu vou adicionar uma tarefa aqui, eu vou adicionar e ele vai adicionar esse elemento na minha lista de tarefas. Esse é um objetivo que nós queremos fazer. E também eu vou querer que tenha aqui embaixo no rodapé uma opção que eu possa alterar o nome da minha lista de tarefas. Eu quero alterar isso. Então, lá no final do meu programa, aqui no final da última div, eu vou colocar uma rodapé, eu vou criar uma class aqui, um footer, ou uma class do tipo footer, né? Vou colocar um footer aqui, e nele eu vou colocar, então, uma quebra de linha. Opa! Eu vou colocar uma quebra de linha, e depois dessa quebra de linha, eu vou colocar um texto, né? Um texto com ênfase, né? Altere o título da sua lista de tarefas. Então, eu vou só fazer isso e vou fazer um input também, né? Um input do tipo text. Um input do tipo text padrão, né? Com uma classe chamada change title, vamos colocar assim, alterar título, né? E vamos colocar o valor nela, que já vem um valor já escrito nela, e eu vou colocar o mesmo título que eu já venho utilizando, que é a minha lista de tarefas. Então, vou colocar esse mesmo valor aqui, né? E a ideia é colocar aqui depois, usar essa classe change title aqui para poder verificar o que está sendo digitado ali, para poder alterar o que está escrito no nosso título. Então, eu vou salvar, verificar então como está aqui, altere o título da minha lista de tarefas. Eu poderia também mudar um pouco o rodapé, colocar ele um pouco melhor. Eu acho que eu posso melhorar isso aqui um pouco, colocando essa div para baixo aqui, colocando ele dentro da div. Então, deixa eu ver se altera. Então, já ficou aqui dentro um pouquinho menor, né? Já fica melhor. Então, nem precisava ser um footer, né? Poderia ser uma outra classe aqui, mas já está isso mesmo. A ideia é que eu possa digitar algo aqui e alterar o título da minha tarefa aqui em cima. Então, com isso, nós já temos a ideia da estrutura principal que a gente quer para a nossa lista de tarefas, certo? E no próximo vídeo, então, nós vamos fazer a funcionalidade disso dentro
do código do JavaScript, que é a parte que nós estamos precisando fazer agora.